Então, meu nome é Regina Ebersbach, eu sou professora desde 1987 na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e estou lotada no Departamento de Metodologia do Ensino, dentro do Centro de Educação. Eu sou formada em Matemática, licenciatura plena, me formei em 1984, na mesma universidade que eu trabalho hoje, certo? Fiz o meu mestrado em Educação lá na minha universidade, e eu a defendi em 1999, e sob o título Erros e Concepções de Alunos sobre a Ideia de Número. Tá? O que eu fiz lá? Bom, eu construí vamos dizer assim, um instrumento diagnóstico semelhante às provas que os alunos faziam numa certa escola da cidade. Eu estive observando as aulas e tal, e conversei com a professora, observava os alunos, os cadernos, os livros didáticos que eles usavam e tudo. E por fim, escolhi uma turma e essa turma respondeu esse instrumento para mim, certo? Então eu procedia à correção e procurava a lógica dos erros dos alunos do ponto de vista deles e não do ponto de vista da matemática. Há sempre algo muito importante que situa o meu modo de olhar as coisas. Eu vejo como se nós vivêssemos em mundos e não necessariamente a minha bolha de sabão, o meu mundo e todas as outras bolinhas que tenham dela, entra inteira dentro de uma outra bolha maior, que também é um mundo, e portanto nós podemos ser completamente disjuntos, inclusive não nos entendermos. Essas bolhas são uma metáfora para a cultura, certo? Uma metáfora para a cultura. Eu não vou entrar na discussão que poderia ser feita se o mundo é feito de mundos, certo? E portanto existiria um mundão que abarcaria todos os mundos, ou se não, esses mundos são disjuntos e eles vêm, se encontram, formam uma porção intersecta comum, portanto oferece a possibilidade da comunicação, da gente se entender, da gente dizer coisas que o outro diria, ou se esses mundos se afastam, são disjuntos e talvez impermeáveis até um ao outro, certo? Isso está sempre aí. E esse encontro e esse desencontro, no meu modo metafórico de entender, tem a ver com o processo de comunicação. E o processo de comunicação, para mim, é central em sala de aula. E já era naquela época, mas eu só entendi um jeito de olhar para isso depois que eu tomei conhecimento da teoria do modelo dos campos semânticos. Na época chamava-se teoria, né, do modelo dos campos semânticos, do professor Rômulo Campos Lins, que veio a ser meu orientador e depois recentemente faleceu, certo? Bom, então tudo pelo qual eu fale, pelo qual eu diga, mesmo que eu não justifique explicitamente, há algo lá atrás que se explica nessa teoria, quando eu penso em sala de aula. E eu estou falando em teoria aqui, certo? Porque eu coloco como possibilidade que vocês façam para mim perguntas que me levem a buscar essa teoria para responder algo. Então, aqui é uma teoria. Mas quando eu entro em sala de aula, ou quando eu preparo meus alunos para a sala de aula, essa teoria deixa de ser ela em si mesma objeto de estudo para ser ferramenta de ação. Ela é um óculos para olhar a sala de aula. Então eu sempre digo que a teoria do modelo dos campos semânticos, que o Lins passou a chamar nos idos de 2007 como modelo dos campos semânticos,
E exatamente porque teoria e prática, elas não se separam. E se elas estiverem separadas, a teoria não ampara aquela prática não é justificada por aquela teoria, certo? Deve haver alguma outra coisa lá. Bom, e o que eu faço dentro da minha universidade? Eu sou, desde então, 1987, professora dos cursos de matemática, licenciatura, pedagogia e educação especial. O curso de educação especial lá é o primeiro no Brasil, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Prepara professores para trabalhar com alunos na escola básica, no ensino superior, que necessitem atendimento especial. Tá? Então, aluno cego ou com qualquer outra necessidade especial. Tá? Bom, é óbvio que por força da minha própria história, quando eu dou aula na educação especial, eu tenho que pensar no perfil do educador especial. De que modo a matemática que se põe no currículo sob o nome, a etiqueta de educação matemática, de que modo essa matemática entra como uma ferramenta que empodere o futuro educador especial a elaborar, criar dinâmicas de sala de aula que sejam úteis, produtivas para os alunos com necessidades especiais, que é um atendimento bastante como se fora mestre especialista, assim, 1 para 2, 1 para 3, dependendo das circunstâncias, em salas de atendimento especial, com tecnologias assistivas, conforme tem ou não tem à disposição na escola, nem sempre se tem, então se trata na escola com o mundo do jeito que ele é lá, ou pelo menos do jeito que ele está sendo, né? Então, o curso de pedagogia, por exemplo, tem outras demandas, tem um pouco dessas, porque é possível que a futura professora ou futuro professor pedagogo na educação infantil nos anos iniciais tenha que mover os seus processos educativos, educar matematicamente, educar historicamente, educar geograficamente os seus alunos, utilizando certos tipos de recursos que atendam às necessidades especiais, assim como definidas no curso de educação especial, como as necessidades especiais que, de modo geral, pouco mais, pouco menos, todos nós temos. E o curso de matemática? Sou professora do curso de matemática também. O curso de matemática, ao formar alunos, e aqui eu poderia falar de qualquer um dos 3 currículos. Eu vou falar de um currículo, certo? Porque não dá para a gente falar de formação de professores e uma teoria ou teorias de formação de professores sem olhar para uma prática, para algum lugar. Então, eu pensei no meu curso lá, curso de matemática de lá, certo? Ele já está, eu acho que na 5ª reforma. Desde que eu estou na universidade já passou por 5, certo? O que eu posso dizer para vocês? Frequentemente essas reformas, eu acho que falta uma coisa, ainda bem que eu li. Nossa, tá. Bom, eu sou professora de quais disciplinas, né? Quais caixotinhos que existe dentro desse currículo. Eu sou professora de didática da matemática, que bem no início, no currículo mais antigo, se chamava didática da matemática, didática hífen matemática.
e tinha uma parte que era especial, dada por um professor formado em matemática, licenciatura, e uma outra formada, dada por um professor que podia ser tanto formado na matemática, como também podia ser pedagogo. Era uma didática geral, certo? Dentro de uma única disciplina de 120 horas, 45 horas de didática geral e 75 de didática especial. Eu sou desta época, certo? E fomos caminhando no tempo, na história do país, na história das políticas públicas, na história da educação dentro do Brasil, né? Então aí já se vão 33 anos de testemunho, e um pouco disso eu quero compartilhar até chegar com você sobre o que é que a minha tese tem a ver com isso, tá? E com vocês, com preparação de aula, porque se a pesquisa não vai para a sala de aula, eu não sei o que a gente está fazendo. Ela precisa ter seu impacto numa sala de aula. Mas a minha é bem teórica, bem genérica. Em algum momento essa teoria tão teórica, tão genérica, etc., deveria ir se afunilando e chegar na sua expressão prática, né? Na sua expressão concreta, vamos dizer assim, dentro de algum tipo de intervenção, enfim, para a gente poder dizer o impacto da pesquisa, sabe? Então, é nesse caminho que eu estou indo. Ok, então, em relação a esse currículo, tá, que eu vi tantas mudanças, o que é que eu constato? A maior parte das mudanças que teve lá, certo, foram mudanças que foram exigidas por lei. Houve uma mudança na legislação e por causa de mudanças da legislação houve mudança curricular. Tá? As pesquisas hoje apontam isso. Isso é muito claro de se ver. Tá? Só para dar um exemplo, nós podemos ver a partir da Constituição de 1988, Constituição Cidadã, certo? Toda uma preocupação em relação à universidade, à autonomia da universidade, à produção, ao estágio curricular. Ali houve uma primeira mudança já interna. O estágio curricular deveria ter, no mínimo, 300 horas. Isso ali já abriu para uma necessidade de reformulação curricular, porque até então os estágios tinham 60, 90 horas, 90 e 90 na escola, uma experiência, enfim, se queria que fosse algo mais denso, que o aluno vivesse a escola, que ele preparasse aulas junto com um professor, certo? Então havia lá algo que queria ir além ao que se oferecia até então. E o que é que se oferecia até então? Pois é, até então nós tínhamos, e as pesquisas trazem, e vocês podem ver aí a pesquisa do Plínio Moreira, né? Lá em Plínio, bom, o Lins já falava desde 2005 nas concepções curriculares, e dentro do Sigma-T existia uma demanda de se produzir cursos para o futuro professor, para o perfil do futuro professor. E claro que o tipo de curso que seria dentro do currículo da graduação seria um curso que está fundamentado, neste caso, deste grupo de pesquisa, em certas concepções que envolvem a matemática do matemático, a matemática do professor de matemática e acho que isso assim é fundamental, né? Na pesquisa da Linardi, da Patrícia, em 2006, ela chega à conclusão que o que caracteriza a matemática do matemático é ela ser internalista. Trata-se de um objeto que se põe de um modo interno. Ela é internalista, ela é simbólica, né? E ela é...
definicional, porque parte-se de definições ou axiomas, e a partir dali, por deduções, se produz novos resultados, se constrói o texto matemático pela necessidade da coerência interna, e aí todas as condições de contorno, suponha que, e etc., né? Condições de domínio, só para exemplificar nas funções, pensando lá em algum conteúdo, em algum assunto da educação básica lá, né? Então veja, esses currículos, aqui nas pesquisas de Lins, essa concepção, essa tendência ou essa ênfase em produzir cursos, ela pode, de um certo jeito, em que o aluno, no seu processo de formação, se encontre, e aí tem um texto do Lins, lá de 2008, se encontre com a diferença, e ele fala, o título é A Diferença como Oportunidade de Aprender, né? Que o professor e o aluno possam se encontrar, segundo Lins, com essa diferença, a diferença pelo qual o professor pensa e diz o que ele está dizendo, enquanto o aluno pensa e diz o que ele está dizendo, que ambos dar-se conta de que estão falando de coisas diferentes, para o Lins é a oportunidade de aprendizagem, e que não é só do aluno, né? Porque à medida que o aluno começa a entender que o que ele está dizendo não pode ser dito, também o professor começa a entender que há alunos que dizem coisas que no lugar dele não podem ser ditas. Mas por que ele diz o que ele está dizendo? Então começa efetivamente uma necessidade de interação, de ir ao encontro do outro, né? Isso tudo que eu estou falando tem amparo no Lins. Lins 1999 e especialmente Lins 2012. E tem também no Lins 2008, certo? Que é essa diferença como oportunidade de aprender. Bom, então, eu não conhecia o Lins antes de... Conhecia sim, por ler rapidamente o Perspectivas em Aritmética e Álgebra em 1998, porque eu defendi a minha dissertação em 1999. Mas eu li, quando eu li uma paginazinha assim, eu pensei, vou ter que reescrever minha dissertação, porque ele trabalhava a questão do erro de um outro jeito, como um modo de produção de significado, né? E num certo campo semântico, né, que ele falava. E eu pensei, puxa, eu via que eu tinha tratado a coisa como categorias. E eu tinha sentido dificuldade de enquadrar erros, né? Porque dependendo de como eu os tratasse, eu poderia encaixar um certo erro em duas categorias ao mesmo tempo. Então, mas elas deveriam ser disjuntas, então eu tinha dificuldade com isso, né? Mas tá bom. De qualquer maneira, eu conversei com o Rômulo, ele disse, não tem que reescrever. E aí eu vim pra cá, né? Mais tarde eu vim pra cá. Mas isso já é outra história. O que eu gostaria de dizer ainda sobre o currículo da matemática é o seguinte: as disciplinas que eu trabalhava, além da didática da matemática, eram e prática de ensino de matemática e elas tiveram muitos nomes, sabe? As minhas disciplinas. Era didática hífen matemática, depois virou didática da matemática e didática especial. Aí, didática geral, né? Separou. Aí depois, enquanto as outras, para pedagogia, chamava metodologia do ensino da matemática 1 e metodologia do ensino da matemática 2, as duas para pedagogia. Depois tinha metodologia da matemática A e da B para educação especial. E tinha uma só didática da matemática, mas a gente conseguiu uma reformulação
colocar uma disciplina que chamava-se Laboratório em Educação Matemática Escolar. Dentro de uma concepção de laboratório, que o laboratório não é o que se encontra entre as quatro paredes, que a escola é um laboratório, que a rua é um laboratório, que o mercado é um laboratório. O laboratório é um lugar onde, com as ferramentas que se tem à disposição, se opera conjuntamente. Então, se trabalha conjuntamente, se está inserido na dinâmica de uma atividade, tá? O que eu gostaria só de falar teoricamente ainda aqui, e que eu acho extremamente importante, mas eu não botei na lâmina, é essa noção de atividade do Leontiev. Atividade do Leontiev. Essa noção, ela é tratada em vários... 1978. O desenvolvimento do psiquismo, né? Essa noção de atividade, o Vygotsky também falava sobre ela, né? Referendando o Leontiev. O que eu acho fundamental, porque se diz muitas coisas, eu vou dizer para vocês como é que eu entendo, tá? Eu entendo a noção de atividade assim, ó. Aqui, o que constitui ela é uma necessidade, segundo Leontiev. É uma necessidade, certo? A atividade, ela, em si mesma, é composta, por exemplo, de 3, 4, 5, 6 ações, ou mais, mas poderia ser constituída só de uma. Já falo disso. Então, aqui, o que eu vejo são as ações. Então, aqui teria uma ação 1, uma ação 2, uma ação 3, uma ação 4, uma ação 5. Essas ações, o que as põe em movimento é um motivo. É um motivo. E aqui eu teria um motivo 2, eu tenho um motivo 1, aqui eu teria um motivo 3 e um motivo 4, ok? Essas ações são elas mesmas estruturadas em operações. Então, eu poderia ter operações 1, 2 e 3, vou chamar assim, OP1, OP2, OP3, OP4, só dentro da ação 1. Eu posso ter, o ideal seria chamar OP1, OP1, 2, OP1, 3, certo? Para diferenciar. E lá eu teria OP2, 1, OP2, 2, certo? Então, veja. É como se fosse bolinhas dentro de outras bolinhas. Eu vejo desse modo. Assim estão necessidade, motivo e objetivo. Eu teria o objetivo 1,4, objetivo 1,5, objetivo constituídos. Então, na minha visão, o que o Leontiev faz é construir uma noção de atividade que é em si mesma uma estrutura. Se estrutura com necessidade, motivo e objetivo, que constituem exatamente aquilo que vai se chamar de necessidade. Mas o que é mais importante que eu acho de ver? Uma atividade, ela pode ter uma única operação, e, portanto, essa operação é ela mesma uma ação, e essa ação, portanto, ela é a atividade. Por exemplo, pega o martelo, em si mesmo, se eu olhar só para isso,
eu tenho uma atividade de bater. O meu motivo pode ser pregar um quadro na parede, poderia ser. Esse o meu objetivo de bater o martelo é pregar um quadro na parede, certo? Mas talvez eu pudesse ter que pintar o quadro. Primeiro eu tenho que ter um quadro. Então uma das operações seria: pega o pincel, vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu tenho uma operação, certo? Ela vai, no final disso, ela constitui uma imagem, constitui um quadro, né? E depois eu vou para uma outra operação que não tem a ver com essa, mas se relaciona, pegar aquele quadro e pá. Então, eu tenho uma atividade que vai se estruturando. No nível mais baixo, que é o das operações, é onde Leontiev encontra as ferramentas. As ferramentas, o martelo, o pincel, as tintas, certo? Aquilo que para nós a gente chama de recursos. E há quem chame também de tecnologias, certo? Eu posso ter como um recurso um computador. Ele tem ali ele é em si um recurso físico, mas ele também tem aquilo que eu vou dizer que é virtual, que não é hardware, é software. Esse software é ele mesmo um recurso, uma programação, né? Então um applet e assim por diante. Então eu poderia me estender nisso aí, tá? Só para vocês verem, a gente pode ter recursos bastante mecânicos. Ah, mas o computador já não dá para pôr isso fora? Olha, uma vez na minha sala de aula, a gente ia jogar um jogo que até é um jogo muito bacana. Ele aparece aqui, ele tem varetas pretas e brancas, é um jogo que foi elaborado pela professora Terezinha Gaspar, junto num projeto com a professora Nilza Bertoni na UNB nos anos 80, logo ali, né? E esse jogo é maravilhoso por conta de que ele nos ajuda a trabalhar as noções, as propriedades dos inteiros, certo? Quando a gente está... É um tipo de jogo, inclusive tem a dissertação da Patrícia também trabalha uma variação desse jogo, daqui da Unesp. E tem outras pessoas também que trabalham variações dele, enfim. E o que eu acho importante é que não tinha, sabe aquela coisa, quando você arruma o seu material, vai para a escola e tal, e alguém pisa no dado, e o dado era de papel, e você gastou um tempão lá elaborando o dado de papel, e os meninos pisam em cima do dado de papel, e você fica olhando para a sua atividade de preparação para aquela sala, para aquela aula, esmagada embaixo do pé do menino. Pois é, isso acontece pra caramba, sabe? E a gente estava sem nenhum dado lá de papel. Então o que a gente fez? Um aluno disse: professora, eu tenho um dado aqui no meu applet. Então ele botou para funcionar o applet dele, e o applet sorteava um número. Aí eu disse: mostra aqui. Aí no applet o dado fazia assim e rolava o dado. O dado rolava, aparecia o dado rolando, e daí caía a face voltada para cima. Então era um sorteio aleatório, pensado ali dentro do applet, e que era... Aí aquilo me deu uma coisa assim: isso é a mesma coisa que pegar o dado e fazer assim? Qual a diferença cognitiva? Porque a tela é plana. E será que eu, que sei e que já vi um dado assim no cotidiano, tridimensional, já senti o peso dele, já senti o quão ele viciado pode ser quando eu construo ele? E aí eu vejo ali, eu digo: pô, que ótimo, que ótimo, não é viciado, posso confiar. E aí eu posso ter, imagina ficcionalmente, uma criança que nunca viu esse dado no papel, nunca viu ele. Tem diferença cognitiva na experiência? Eu não quero resposta, só quero pensar sobre isso, certo? Porque nós estamos numa fase de mudar de Newton,
certo? Do ponto de vista didático, nós estamos saindo de Newton e indo para materiais didáticos quânticos, né? Me permitam essa comparação aí. O fato é que, então a gente não vai mais usar isso, não dá para dizer, gente. Por quê? Porque o Brasil é grande demais. E embora se prometa computadores em todas as escolas, a gente sabe muito bem a situação, inclusive as que têm computador, como estão. Não há uma manutenção, não há uma equipe técnica. Então, como que faz? O professor vai ter que consertar o computador? Não, ele não pode ficar ele tendo que pensar também o que ele vai fazer. Ele tem que receber a coisa pronta. O lance dele é se preparar para essa aula. E preparar a aula e se preparar para ela. Que são duas coisas que eu imagino diferentes, embora se relacionem. Tá? Então, não dá para dizer que vamos botar fora. Não dá para dizer que isso não sirva mais. Mas, enfim, de todo modo, agora eu preciso sair daqui para abrir o meu PowerPoint, né? E rapidinho. Está aberto lá embaixo. Aonde? Na barra lá embaixo. Aqui, ó, olha só. Aonde? O que é isso? Produção de significado. Mas e o embaixo lá? Eu falei uma vez para alguém assim, clica aqui nesse ícone, né? E a pessoa pegou o mouse e fez no monitor. Produção de significado, né? Essas coisas eu gosto de pensar. Gosto de pensar na diferença. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com a sala de aula. Tem tudo a ver. Certo? Tudo a ver. E aí tem um exemplo muito clássico que muitas pessoas repetem, ele já é muito antigo, que é o exemplo da soma, adição de frações, né? Que o menino faz 1/2 mais 3/4 e encontra 3. 1/2 mais 3/4 e encontra 4 sextos, certo? Eles somos de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. Aí a gente pensa assim, nossa, não é nada disso, né? Não é, verdade. Mas e se fossem pares ordenados? Soma-se, adiciona-se os primeiros com os primeiros, os segundos com os segundos. Então, não é tão horroroso assim, certo? A questão é qual é a produção de significado que está ali, o que o menino está pensando, né? Há pesquisas que mostram que o menino pode estar imaginando dois números separados por um traço. 2 números naturais separados por um traço. Então, isso né? Então, a gente tem que ver essas coisas construindo. Não se trata também de eliminar o erro. A Rafaela Borazzi, ela dizia, não, a gente tem que aproveitar o erro para usá-lo como trampolim para novas aprendizagens, certo? Então não se trata de achar o caminho ideal de maneira, vamos evitar que eles errem. A criança aprende caindo e levantando, o aluno aprende errando e acertando. Então o erro é uma oportunidade, pelo que a Borelli já nos dizia lá nos anos 90, é uma oportunidade para a gente explorar e oferecer para o aluno uma possibilidade, como é que ele está pensando, né? Na perspectiva da Borazzi é isso. Tá, então aqui, vamos sair daqui e vamos ir para cá. Já está na apresentação? Tá. Então, eu construí isso, o nosso colega, gente, ajuda, como é que faz para passar isso aqui, né? Tá. Mas o PDF. Por favor. Tá, João. Tá. Então, sobre produção, avaliação e uso de recursos e materiais didáticos para a educação matemática, esse foi o tema que quando a gente começou a pensar e a questão da sala de aula e tal, dentro do grupo, com toda a teoria que o Rômulo trouxe, era
aquilo estava levando a tentar novos cursos, tentar abordagens em cursos de extensão, que foi a tese da Viviane, e produzir vídeos para tentar abordagem de formação com professores, que foi a tese do Edson, se não me engano. Aconteceu de lá em 2013, eu estava trabalhando com duas colegas minhas na universidade, a professora Anne e a professora Liane, junto com outra equipe pelo Pacto Nacional da Alfabetização, certo? E a gente estava então lá produzindo, pensando na produção de materiais, né? E nessa época aqui o pessoal do grupo também estava pensando em produzir materiais e tudo mais. Então deu liga e eu acabei vindo para cá em 2014 para fazer uma tese sobre produção, avaliação e uso de recursos e materiais didáticos na perspectiva do modelo, né? Da teoria do Lins. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco também, porque tem a ver com preparação de aula e esses mundos diferentes, e daí depois vocês me digam se eu estou errado, que acabou saindo como tese um conjunto de ensaios que buscava um modo de ler modelos didático-teóricos em educação matemática. Como assim? Como é que se lê um modelo didático-teórico, um construto, uma fala, uma gramática de Freudenthal? Educação matemática realista. Eu posso chegar de qualquer jeito assim, esse material aqui foi produzido segundo a educação matemática realística. Aí eu vou lá e começo a produzir, achando ótimo, mas fazendo as coisas no meu mundo. E pode ser que eu acabe dizendo que a educação matemática realística é matemática aplicada. E o outro, de um outro lado, diga, não é. Envolve, mas não se limita a isso. O que é que Freudenthal dizia? Quais eram as noções que ele utilizava? Por que ele usava aquelas noções? O que queriam dizer, né? A didática da matemática, o que seria a inversão antididática? E eu vou rapidamente dizer assim, a matemática, na forma como ela é apresentada, e o Freudenthal era um matemático, ela é apresentada invertida, né? O processo de descoberta é do outro lado, né? Não estranham quando o epsilon aparece, o delta aparece numa definição de limite, por exemplo, parece que caiu do céu, né? Mas isso já foi estudado de um outro lado. Então, uma inversão era o processo empírico, e o que o Freudenthal queria era, porque aí o Realitzen, o Realitzen, que é um termo em alemão, Realitzen em alemão, quer dizer mais do que realidade, é uma imaginação, refere-se a imaginar. Então eu vou colocar, faz sentido usar, por exemplo, um recurso, a história de Gulliver. Esse é um trabalho que foi feito dentro da escola por um autor chamado, oh meu Deus, calma, já vai, deu um lapso aqui, mas já vai voltar. Mas Travers, Adrian Travers, T-R-E-F-F-E-R, tá? Travers. Ele produziu uma das atividades dentro do Iowa, o que viria a ser hoje o Instituto Freudenthal, tá? Lá nos anos 70 ele produziu. Assim como lá nos anos 70 nós tínhamos outros trabalhando em produzir materiais para a educação matemática moderna,
aquilo que veio a ser o MMM, o Movimento da Matemática Moderna, né? Então, usar a história de Gulliver para que com isso se acione a imaginação infantil para pensar em razões e proporções, para pensar, por exemplo, quantas camisas de liliputianos seriam necessárias para costurar uma camisa para o Gulliver, dadas as proporções do Gulliver em relação a um liliputiano, certo? Então, tem toda a história de Gulliver, é importante conhecer ela, não vou entrar aí nesse mérito, né? Mas é isso, e é maravilhoso que Gulliver, em certos momentos, ele é o gigante, em outros momentos, ele é o pequeno. Então, tu tem o pequeno Gulliver, tu tem o Gulliver gigante, e essa viagem toda imaginativa leva as crianças dentro daquela atividade a pesquisar, a saber, a ver a proporção de que tamanho é a densidade populacional dos liliputianos, né? Comparar com a densidade populacional da própria cidade onde os alunos, aos quais aquele material que o Treffers produziu junto com o Strickland e que era para formar professores que não tinham tido formação matemática para dar aulas de matemática, né? E eram professores de anos iniciais, para que esses professores passassem por essa experiência também e entendessem de que tipo de produção eles estavam falando. E não era por qualquer coisa, sabe por quê? Freudenthal, ele estava no início da produção da topologia como uma área de conhecimento dentro da matemática, né? E veja que para pensar a topologia é preciso imaginar um mundo e um outro mundo, mundos com diferentes superfícies, certo? Então tem tudo a ver o trabalho dele como matemático na área aplicada em que ele estava, e pura também, com o tipo de educação matemática que ele usava a pôr e contrapor àquela escola que acabou sendo a da matemática moderna, certo? Conhecer Freud, então, construir e constituir ele como um interlocutor de maneira que eu possa pegar o óculos da educação matemática realística e olhar um material didático, porque mesmo sem o autor do material didático ali, certo? Ele construiu daquele jeito, nós supomos, dentro do grupo Rômulo, em conversas comigo, ele construiu com base em algum princípio. E princípios de produção não são comumente explicitados, né? Como por que tal e tal livro didático foi construído daquele modo, né? Por que tal trilha, fazemos uma trilha, por que ela foi construída desse jeito e não de um outro jeito? Eu tenho que dizer assim, não, só porque é imitar os jogos de trilha que a gente tem por aí. Eu tenho que ser capaz de justificar. Eu tenho que saber... E você acha que para o Freud então era só isso também, assim? Sabe? Eu preciso entrar nesse mundo de Freud então. Agora traga Brousseau. Brousseau, com as suas noções de... na verdade não seria só Brousseau, porque Brousseau está dentro de toda uma escola francesa, tá? Que envolve engenharia didática. O que é engenharia didática? Está pensando na produção de materiais. Apesar disso, Claire Margolinas, que em 2013 foi a editora dos Proceedings do ICME, que foi no Reino Unido, em Oxford, ela falava lá, ela e a equipe toda, na introdução, falam que justamente os materiais que são produzidos, eles não deixam claro quais princípios foram usados
para que ele fosse produzido daquele jeito. Agora eu vou falar bem no senso comum, tá? Então assim, ó, de 2013 para frente, começou a ter uma frisson e produções tentando justificar os designers, os projetistas de materiais na Europa, participando do ICME no mundo, né? Tentando justificar por que eles construíam os seus materiais do jeito que construíam. Qual era a expectativa de uso que eles tinham, certo? Isso levou a coisas, assim, já vinha levando antes, né? A coisas que são quase que impossíveis. Tu tentar controlar a ação do professor em sala de aula por causa do modo como o material foi pensado, produzido, e é para ele usar de um certo jeito. Então o professor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, sabe? Só que se tu pode controlar por um lado o professor, que pode ser muito solícito, por outro tu não controla o teu aluno. Tu não sabe qual a pergunta ele vai fazer, tu não sabe como que ele está te entendendo, tu não sabe o que ele pensa quando tu diz o que tu diz e por que ele diz o que ele diz. A teoria do modelo dos campos semânticos, do Lins, nos prepara para olhar para esse fenômeno, certo? E ele tem uma espécie de axiomática de noções que estão todas elas linkadas. Não se trata de olhar as coisas separadas, tu tem que ir como axioma, tu vai olhar e vai ver como essas coisas entram na composição das outras, certo? E como que tudo se fecha, conhecimento, significado e as noções que elas invocam, noções teóricas que elas invocam, mas que na prática a gente consegue ver o que está acontecendo, porque essas noções ganham imagem. Não era por nada que acho que o Rômulo gostava do Freud, certo? Bom, e tem o Brousseau, né? Então tem o Brousseau, tem o Lins, tem o Freudenthal e tem o Davidov, que também tem conversa, né? O Davidov tem um currículo que quem fez o currículo dele não foi ele foi desenvolvendo, estava junto também, mas quem aplicou, etc., foi Euconin. Então o currículo, é conhecido o currículo de Davidov. Em resumo é o seguinte: o que é o mais simples é o genérico, aquilo que talvez, o genérico não é a álgebra, certo? Assim, o genérico é algo muito simples, e o Rômulo fala disso num dos livros dele. E o que o Davidov fala é o seguinte, que a gente tem que ascender do genérico para o concreto. Isso é uma coisa incrível, né? Que o genérico seja o mais simples. E o concreto é que tem a complexidade. Mas isso se dá para Davidov num movimento dialético. Porque tu tem que reconhecer que concreto é um